a gente não tem um parâmetro mensurável, como se fosse um exame de laboratório, para a gente poder dizer, puxa, agora normalizei. Quando a gente lida com saúde mental, a gente não trabalha com parâmetros muito mensuráveis, concretos. Como eu sei se eu estou no caminho certo? O contrato é uma mudança positiva de comportamento que eu consigo visualizar na minha vida e que outras pessoas também conseguem ver. O contrato necessariamente, e aqui eu estou falando de contrato terapêutico, necessariamente tem que envolver uma mudança positiva de comportamento. Então, quando vocês chegam no grupo, é importante que vocês tenham em mente qual é o contrato que vocês estão fazendo comigo e com vocês mesmos. Vou dar um exemplo. Se alguém chegar aqui no grupo e falar, eu quero frequentar o grupo de terapia porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Isso, para mim, não vale como contrato, porque ser uma pessoa melhor, para você pode significar uma coisa, para ela pode significar uma coisa e para mim pode não significar absolutamente nada. Eu quero ser mais feliz. Isso também não vale como contrato terapêutico, porque eu não consigo medir a felicidade. Para você, felicidade pode ser uma coisa, para mim pode ser outra totalmente diferente. Agora, o que é uma mudança positiva de comportamento? Eu entrei na terapia brigando com meu filho todos os dias. E eu quero, com a terapia, pelo menos conseguir estabelecer com ele um diálogo, ao menos que seja uma vez por semana. Isso é um contrato terapêutico. Por quê? Porque envolve uma mudança concreta de comportamento e que é positiva. O meu desejo como profissional é que cada um de vocês tenha um contrato terapêutico. Claro, você pode dizer, o meu contrato é simplesmente aprender para saber mais teoria sobre psicologia. Ok, mas isso não é um contrato terapêutico. Pode ser válido para você, se você veio aqui por curiosidade, para conhecer uma corrente de psicoterapia, beleza, mas isso não é, do ponto de vista prático, um contrato terapêutico. Então, uma pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. O que eu quero mudar concretamente na minha vida em termos de comportamento? Eu estou falando comportamento. Por quê? Porque tem que ser algo visível para você e para as pessoas que te conhecem. Eu entro no grupo fumando um maço por dia. A minha meta é parar de fumar em 6 semanas. Isso é um contrato terapêutico. Se você tem um contrato, como é que você sabe que está no caminho certo? Se você está em vias de concretizar a tua mudança de comportamento. Falei em comportamento porque sentimentos e pensamentos não são algo palpável e mensurável, analisável por mim e pelos outros. Por exemplo, se você falar para mim, eu quero melhorar da minha tristeza, como que eu, como profissional, vou saber se você está melhorando da sua tristeza? Não é, é um sentimento, eu não tenho como visualizar isso. Agora, se você deixar de ficar triste, que coisas diferentes na vida você vai fazer? Então, se eu deixar de ficar triste, eu vou sair mais com a minha família. Esse é o contrato. Se você deixar de se preocupar mais com os filhos e passar a se preocupar mais com você, o que vai mudar na sua vida em termos concretos? O que você vai começar a fazer a partir de hoje que você não fazia? Você é capaz de dizer o que pode mudar em termos concretos? O que você vai começar a fazer que você não fazia antes? O trabalho é um contrato. Por quê? Porque se você trabalhar, você está vendo que você está trabalhando e a gente vai, se eu ligar para o seu patrão, ele vai me dizer, não, realmente ela está trabalhando. Eu tenho como verificar. Agora, se você falar para mim, o meu contrato é me preocupar menos com os meus filhos e mais comigo, como que eu vou saber que você está se preocupando mais com você? Entendeu? Então, a terapia, tanto a cognitiva como a análise transacional, é muito pé no chão, é pé na realidade. Concreto, é o aqui e agora, é mudança de comportamento, não é algo etéreo, né, que mexe com o nosso inconsciente, não. É algo que eu posso ver a partir do momento que eu estou trabalhando com você.
Então, isso é terapia voltada para a prática. O que pode acontecer, às vezes, e a gente como profissional está aqui para ajudar, é que há pessoas que vêm para a terapia com um contrato completamente fora da realidade. Por exemplo, se você chegar para mim e falar, o meu contrato é não sentir mais ansiedade, eu não cumprir isso. Por quê? Porque até uma planta sente ansiedade. Né? Qualquer ser vivo sente ansiedade. Então, como é que eu vou te falar que por meio da terapia você não vai mais sentir ansiedade? Você é um charlatão. Agora, se você falar para mim, eu quero aprender a lidar melhor e me comportar em público de uma forma normal quando eu estou ansioso, isso é comprar. Tem mais de moderno em termos de pesquisa na área de psiquiatria e psicologia. Hoje, os trabalhos, as pesquisas na área de saúde mental estão cada vez focando menos o diagnóstico. Tem vários trabalhos mostrando que o mesmo paciente pode ter diagnósticos diferentes quando ele é abordado por profissionais de escolas diferentes. Ele vai receber outros diagnósticos. Hoje, o foco não é o diagnóstico, porque muitos pacientes com diagnósticos diferentes têm exatamente os mesmos sintomas. Ou têm sintomas que são superponíveis para vários diagnósticos. Não foca no CID que te deram. O CID é o código, né? Eu prefiro que o paciente se identifique com a sua história de vida, me diga quais são os sintomas e vamos trabalhar os sintomas. O diagnóstico. E esse negócio de ele é autista, ele tem um TDAH, às vezes atrapalha muito mais a pessoa do que ajuda, porque acaba virando um rótulo. E a pessoa acaba internalizando esse rótulo. Vocês não têm ideia do impacto negativo que é para um adolescente ou para uma criança. Não que seja diferente para um adulto, mas uma criança receber, por exemplo, um rótulo de que ela tem uma deficiência mental leve, você está praticamente condenando essa criança a ser uma derrotada pelo resto da vida. Porque ela vai agir inconscientemente como uma deficiente mental. A pessoa tem potencial para mudar positivamente. O que importa aqui é que você aqui é um ser humano com potencial para desenvolver o máximo na sua vida. Tudo na sua vida é perfeito? Não é. Mas aquilo que é aproveitável, vamos alimentar o que é bom, o que é positivo e aquilo que pode fazer a diferença na sua vida. Porque pontos negativos todos nós temos, sem exceção. Existe de fato um padrão genético, muitos questionam se realmente existe, mas a maioria dos autores, dos pesquisadores, entende que existe uma herança que não vai determinar a doença, mas vai determinar uma predisposição a reagir aos estímulos com certos padrões determinados. E o autismo esquizofrênico, muito provavelmente, são doenças neuropsiquiátricas. Então, existe um componente genético? Existe. Mas ele não é o mais importante. Isso não é um determinismo genético. Não é que se eu herdei tais e tais e tais genes dos meus pais, eu vou ser irremediavelmente um esquizofrênico e eu vou ter que conviver com isso pro resto da vida. Não. O que é a terapia? É você mexer os músculos do cérebro a teu favor. Os resultados são extraordinários. Hoje existem muitas evidências de que depressão leve a moderada e ansiedade leve a moderada respondem muito bem à psicoterapia. E muitos trabalhos mostram que o efeito é melhor ainda do que o uso de medicamentos, tá? Claro, se a pessoa tem uma depressão grave, ele não vai nem escutar o que o terapeuta está falando. A gente vai entrar com medicação, óbvio. O efeito da psicoterapia é muito benéfico, muito saudável, principalmente para os casos leves a moderados. As afirmações saudáveis propostas por dois grandes psicoterapeutas que foram o Albert Ellis, que em 1962 lançou a terapia racional e motivo comportamental, foi a escola pioneira da terapia cognitiva.
Depois o psiquiatra Aaron Beck trabalhou em cima disso e deu origem à terapia cognitiva moderna como a gente conhece hoje. E o Dr. Eric Berne, que em 1957 lançou a análise transacional. Esses dois trabalharam paralelamente com crenças, e essas 12 crenças que vocês têm aqui são um resumo das crenças saudáveis da terapia cognitiva. Se você estudar aqui, mentalizar, estudar aqui, visualizar, introjetar isso na sua vida, você está fazendo um bem enorme para a sua saúde física e mental. As primeiras 4 crenças têm a ver com a sua autoimagem. Lembre-se de que você vai ser um reflexo da sua autoimagem. Se você acredita, se enxerga de uma forma negativa, você vai agir negativamente. Se você se enxerga, se visualiza de uma maneira positiva, você vai agir positivamente. Como é que está a sua autoimagem? Como é que você se enxerga? Como é que você avalia o seu potencial? Você se enxerga como um CID ou você se enxerga como uma pessoa que até pode ter recebido um CID aí no passado, mas você tem potencial fantástico, enorme, para desenvolver a sua vida. Isso é autoimagem. E, em segundo lugar, lembre-se do grande princípio da terapia. Cada um é responsável por aquilo que sente. Então, o que você sente hoje não é causado pela bronca que o seu pai deu em você quando você tinha 3 anos de idade, porque a sua ex-namorada te abandonou. O nosso modo de sentir é responsabilidade nossa. Eu me sinto assim porque eu penso de uma maneira que me faz me sentir da maneira como eu sinto. As outras pessoas podem ter influenciado o meu comportamento, mas não determinado. Isso é muito importante, tá? Ou seja, eu tenho a condição de mudar a minha maneira de pensar, de sentir, de falar e de agir. Eu tenho esse poder. É um treino, é uma habilidade a ser treinada. 5. Posso errar e aprender com os meus erros. Perfeccionismo é uma das raízes do sofrimento mental. A nossa cultura faz com que as mulheres sofram muito mais disso do que os homens. As mulheres são educadas para serem perfeitas. As mulheres são educadas para serem as rainhas do lar, para não engordarem, para serem excelentes cozinheiras, amantes do marido. As mulheres são educadas para darem conta de tudo, o tempo todo. E eu vejo mães, às vezes, dando bronca nas filhas, porque as filhas não estão atendendo às suas expectativas como mães. Isso é inferno na terra. Você ser perfeito é algo simplesmente impossível. Os homens são mais educados, é outro sofrimento, para serem fortes emocionalmente. Analisa e vê se dentro de você existe essa cobrança interna. Eu tenho que dar conta, eu não posso errar, eu tenho que ser a melhor esposa para o meu marido, a melhor amante, eu tenho que fazer o melhor prato. Analisa no teu interior, nas tuas profundezas, e vê se não tem essa mensagem podre lá, né, exigindo de você: olha, você não pode errar, hein? E as outras pessoas vão dizer, o que eles vão imaginar da educação que eu te dei se você fizer isso na frente dos outros? Eu conheço mulheres e elas têm filhos homens e filhas mulheres, são casais, né? E é engraçado como muda a mentalidade com relação ao filho, com relação à filha. Com relação ao filho, entra no quarto, parece um chiqueiro, mas a mãe acha isso lindo, mas ele é menino, né? Da menina. Ai, se o banheiro então tiver sujo, é uma tragédia. Ela é como se ela, como mãe, não tivesse passado os valores certos para a filha.
Tudo isso é o que, gente? É script cultural. E é muito difícil uma mulher se libertar disso sem terapia. É quase impossível. É como se fosse uma espada que está na cabeça dela pro resto da vida. E gera uma infelicidade nos relacionamentos, na vida pessoal, inclusive na vida profissional também, que a mulher se cobra um nível que vai certamente repercutir na sua saúde, né? Um nível de perfeição que é inatingível. Posso cuidar de mim mesmo e respeitar meus limites. Você tem o direito de cuidar de si mesmo e de estabelecer limites para a tua segurança e o teu conforto. Então, se alguém pede algo de você que você não quer fazer, claro, se não é uma emergência, você tem todo o direito. Você não precisa fazer aquilo que você não quer fazer. Claro, eu vou repetir, a não ser que seja uma emergência. Você não precisa justificar o seu não. É não, é não. O adulto não justifica. Quem justifica é a criança interna. Respeitar os nossos limites é essencial para a nossa saúde física e mental. Eu me dar o direito de eu cuidar de mim mesmo, de eu descansar quando eu preciso descansar, de eu me alimentar quando eu preciso me alimentar, de ir para o banheiro quando eu preciso ir para o banheiro. Isso não é ser um revolucionário. Isso é simplesmente ser adulto. É eu cuidar das minhas necessidades. E se você não cuidar das suas necessidades, quem é que vai cuidar?